Amém. Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos. Amém. Nós estamos no nosso estudo de Atos dos Apóstolos, ok? Começamos na semana passada e hoje nós estamos no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Sei que o pessoal é bem acostumado com Atos dos Apóstolos, né? Porque é um livro muito comum. Mas só que, na essência, pouca gente entende Atos dos Apóstolos. Né? Tem muita gente que interpreta do jeito que quer. Então, nosso propósito aqui é desmistificar algumas coisas a respeito do fenômeno, ou dos fenômenos que aparecem em Atos dos Apóstolos, e entender realmente como funciona a igreja. É bom a gente colocar a cabeça no lugar, porque a gente evita muita confusão na igreja. Existe muita confusão na igreja a respeito da interpretação do seu funcionamento, ok? Vamos então a Atos capítulo 2, a gente vai orar antes. Oremos. Deus, nós te celebramos, te agradecemos por essa manhã, obrigado pela tua presença, que teu Espírito nos dirija, nos guie, e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a Ti, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Ok, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na semana passada nós fizemos o capítulo 1 e a introdução, né? Eu vou fazer a leitura aqui pelo celular na minha Bíblia King James, tá? Mas a gente vai estudar em outra versão. Vamos lá. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvir aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e do ponto da província da Ásia. Versículo 10. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho. Ok? Vinho novo, né? Amém. Vamos lá. Vamos para o versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Esse nome Pentecostes não nasce a partir dessa experiência, tá? Esse nome já existe. Então, o que significa Pentecostes? Pente já deu para saber, né? É uma referência, em primeiro lugar, o número 5. Ok? Mas é especificamente o número 50. 50. Então, Pentecostes é uma referência ao número 50. Por quê? Porque o Pentecostes era e é uma festa judaica. Acontece até hoje. Uma festa judaica tradicional que acontece entre os judeus, que se comemora 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecostes. Terminou a Páscoa, passa 50 dias, aí acontece Pentecostes. Entendido? Então é exatamente nessa época, ou nesse dia de comemoração, que vai acontecer esse fenômeno aqui, junto com a igreja. Lembrando
que a igreja está ali, o povo, os discípulos estão reunidos ali, 120 pessoas aproximadamente, em obediência àquilo que Jesus disse, esperando a promessa do Pai. Lembram disso na semana passada? O que eles estão fazendo? Estão reunidos num local, esperando a promessa do Pai, conforme Jesus determinou. A vontade dos discípulos era começar a pregar, começar o ID, começar a evangelizar, começar a testemunhar a ressurreição. Esse é o propósito, né? Testemunhar a ressurreição. Mas Jesus disse, vocês têm que ficar em Jerusalém. Vocês têm que esperar lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, aí vocês vão poder fazer as obras do Espírito Santo. Então, por enquanto, em vocês mesmos, vocês não têm condições. Entendido? Então, é exatamente nesse ponto que eles estão. Entenderam, então, o significado de Pentecostes como uma festa dos judeus, comemorada pelos judeus antigamente e até agora, e acontece depois de 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. O que se comemora no Pentecostes? Uma festa onde se comemora aquele momento que Deus deu as leis a Moisés. Essa é a comemoração do Pentecostes. Em memória ao dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Ok? A Páscoa, vocês sabem. Por que se comemora? Foi aquele momento onde as casas foram marcadas com sangue de cordeiro para que os hebreus saíssem do Egito. Agora, o Pentecostes é uma data comemorativa que trata do recebimento da lei de Deus pelas mãos de Moisés. Ok? Então estão comemorando. Detalhe desse versículo, eles estão todos concordemente no mesmo lugar. Eles estão todos unidos no mesmo lugar, dentro da mesma concordância. Então, Atos está falando muito com a gente aqui como igreja. Porque está falando para a igreja. Eles estão reunidos concordemente. Eles estão ali porque querem estar ali. Eles estão ali com o mesmo propósito, esperando a mesma promessa, com o mesmo objetivo, estão no mesmo espírito. Entendido? Então, cada palavra dessa é importante para a igreja. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, existem algumas coisas que a gente tem que observar antes. Então, eles estão todos concordemente no mesmo lugar, estavam reunidos, aguardando a promessa do Pai, conforme orientação de Jesus. Lembre sempre disso, tá? Vamos para o versículo 2. E de repente, você sabe o significado, né? De repente, a gente não estava esperando, de repente, eles estavam esperando um barulho? Não estão esperando um barulho. Eles estão esperando um barulho de vento? Não. Eles estão esperando a promessa do Pai, mas eles não sabem que a promessa do Pai vai vir dessa forma. Por isso que o texto diz, e de repente, veio do céu um som. Um som. E aí tem que saber fazer a interpretação. Não é? Porque as pessoas gostam de dizer assim, mas veio um vento. Não veio vento. As pessoas fazem canções. És um vento impetuoso, com base na falha da interpretação. O cara leu, mas não entendeu. Certo? Tudo bem que Deus pode se manifestar na forma de vento. A gente já viu outras passagens que mostram. Mas a experiência do dia de Pentecostes não foi um vento. Então não dá para a gente ficar fazendo canção e não dá para a gente ficar assim, vento do Espírito, como em Pentecostes. Certo? Aí se você for para o livro de Ezequiel, você pode até falar. Gente que vem dos 4 cantos, né? Sopra sobre esses ossos, é diferente, é outra experiência. Mas Pentecostes, então vamos entender. De repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso. Como é que é o som de um vento? Mas assim, uma coisa bem, né? Que veio um som. Então não veio um vento. Um vento veemente e impetuoso, um vento forte. Veio um som que encheu. Foi o som que encheu, não foi o vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Tudo bem? Tá, até aí tudo bem, entendimento?
a gente vê a experiência começando a partir de um som. Vamos para o versículo 3. E foram vistas, aí vem, por eles vistas, não foram ouvidas. Primeiro eles ouviram o som do vento, agora eles não têm uma visão. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí tem a turma que fala, né? Ora por língua de fogo. Não é isso. Aí você está errado também. Vamos entender o texto. Foram vistas por eles, ou seja, algo visível, línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia é didática, né? As quais pousaram sobre cada um deles. Então a experiência é a seguinte. De repente eles começaram a olhar um para o outro e eles viram que tinha uma lingueta de fogo em cima da cabeça de cada um. Uma lingueta, igual quando você acende uma vela, não tem a chama, ok? Então tinha uma chama daquela, uma lingueta de fogo. Uma chaminha de fogo sobre a cabeça de cada um que estava nesse lugar. Eles começaram a olhar assim. Perceberam que a gente não está falando de idioma até agora? Nós não estamos falando de som produzido pela boca? Por enquanto. E eles começaram a ver essas linguetas sobre a cabeça de cada um. Então isso aqui não tem nada a ver com línguas de fogo, como um dom de língua, codificada como as pessoas acham que é. Tudo bem? São apenas chamas que estavam sobre as cabeças. Pastor, você está falando isso aí, a gente já sabe. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Tem gente que insiste em colocar essa experiência aqui como algo assim, totalmente diferente. Que eles não conseguem observar os textos do que está acontecendo aqui. Eles querem associar essa experiência, esse fenômeno, como um fenômeno de dom de línguas. Não é isso que acontece em Pentecostes. Tudo bem até agora? Tá? Não estou aqui querendo questionar o movimento pentecostal, apesar de que nós somos pentecostais também. Porque toda igreja que crê na manifestação do Espírito Santo é uma igreja carismática. Carisma é a igreja carismática, é a igreja que crê nos dons. Certo? Então nós somos, se nós cremos nos dons, a gente pode levar em consideração esse nome. Não tem muito sentido, mas que se chama pentecostais. Tá? Mas a interpretação de alguns é bem diferente a respeito do que acontece aqui. Tem que saber separar. Vamos seguir. Vamos para o versículo 4, que é rápido, né? E aí, depois dessa experiência, desse som ouvido, e dessa visão de fogo sobre as cabeças, todos foram cheios do Espírito Santo. Ok? E começaram a falar noutras línguas. Agora mudou. Agora você está vendo aqui a mesma palavra língua aplicada num segundo contexto. Tudo bem? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então essa é uma obra do Espírito Santo manifestada nas pessoas. Tudo bem. Então vamos entender. A palavra língua, no grego original, significa glossai. Glossai, de onde veio a palavra glossário. Tá? Então, língua significa glossai. Essa palavra, ela é muito comum no Novo Testamento. Glossai, ou seja, língua. E é a mesma palavra empregada em vários contextos diferentes. Ela vai aparecer em vários contextos diferentes. Pastor, então quer dizer o seguinte, é isso que você está dizendo, que aqui ela é glossai. Quando for tratar de dons, o dom de línguas, ela vai aparecer com outro nome? Não.
todos os lugares, em todos os contextos, ela vai aparecer como glossai. Línguas. Ok. Só que a gente precisa entender uma coisa. Existe um princípio chamado polissitemismo. Ou seja, essa é uma palavra polissêmica. Polissêmica. Coloca esse nome aí na cabeça. É uma palavra polissêmica. Polissêmica, você sabe. Ela é aplicada em vários lugares. Poli, já deu para entender, né? Uma palavra polissêmica é uma palavra que pode ser aplicada em vários contextos diferentes. Por exemplo, dama. Dama pode ser uma mulher. Pode ser uma carta do baralho. Pode ser um jogo de tabuleiro. Mas não é a mesma palavra? Porque é uma palavra polissêmica. Ela pode ser aplicada em vários contextos diferentes. Perceberam ou não? Por exemplo, outro exemplo, pena. Pode ser uma sentença, pode ser dó e pode ser pena de ave. Deu para entender? Não dá para explicar melhor do que isso, não. Por isso que língua usa-se a mesma palavra em aplicação diferente, em contexto diferente. Só isso. Por isso que aqui nós temos a palavra língua como uma polissêmica, como uma palavra que vai ser aplicada aqui no Novo Testamento em vários contextos. Não vai mudar no grego, não, é a mesma palavra. Tudo bem? Sigamos. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos voltar aqui em Atos 2, versículo 3. Primeiro exemplo. Atos 2, versículo 3. A gente está no contexto, né? Exatamente no texto. Ó. E foram vistas por eles línguas repartidas, distribuídas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O contexto é lingueta de fogo. Lingueta de fogo. Ou uma chaminha na cabeça de cada um. Agora vamos para Atos capítulo 2, versículo 4. Outro contexto. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Segundo contexto, idioma. Entendido? Idioma. Vamos para Atos capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Dom. Mudou? Então nós temos a palavra língua aqui, o glossário aplicado em uma imagem de uma língua de fogo, uma chama de fogo, aplicado num idioma e aplicado num dom. Entendido? Então tá. Por isso que a gente volta aqui no versículo 4, que a gente entendeu que no versículo 3 se tratava de uma visão. No versículo 4, agora o contexto é de idioma. Vamos repetir o versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Começaram a falar em outras línguas. Tinha gente de todo tipo ali. Tinha os discípulos, que não só os oficiais, os 12, mas tinha outros discípulos que estavam dentro desse local, desse cenáculo. Aproximadamente 120 pessoas, certo? A igreja está ali. E tinha um monte de gente curiosa ao redor. Ok? Aí está acontecendo um fenômeno ali dentro. E aquele lugar está recheado de gente de todo tipo. De todo tipo. Gente de diversas nacionalidades. Por quê? Porque é Pentecostes. Pentecostes é época de festa. Já viram quando tem festa em alguma cidade? Ah, tem festa em Santa Teresa. Todo mundo vai. Você é de onde? Sou de Colatina. Você? Sou de Vitória. Eu sou de Linhares. Tinha gente de todo lado. Então, da mesma forma, no dia de Pentecostes, Jerusalém ficava lotado de gente. E gente de diversas nacionalidades peregrinavam para essa festa. Não só judeus, mas gente de todo tipo. Então a cidade estava infestada de gente. É um dia excelente, estratégico de Deus, né?
que vocês acham? Vê como Deus trabalha estrategicamente? Como que o Espírito Santo trabalha estrategicamente? Não força. Ele respeita os parâmetros humanos. Ó, tem festa, está lotado de gente a cidade, vamos para lá, vamos fazer uma obra naquele lugar e vamos aproveitar para evangelizar. Não entenderam isso? Esse é o propósito do Espírito Santo. Então a gente precisa ensinar o Espírito Santo a trabalhar. O melhor evangelista é o Espírito Santo. A gente dá lugar e a gente participa da obra do Espírito Santo. Mas eu tenho, que você não tem nada. O Espírito Santo faz, você dá lugar. Deus quer um lugar. Ele não quer um autor. O autor é o Espírito Santo. Né? Deus não quer um personagem. Certo? Não precisa. O personagem principal é o Espírito Santo. A gente só dá o lugar. Entendido? Acho que você entendeu. Então nós temos aqui gente de todo tipo. Se fosse nos dias de hoje, vamos dizer, tem um cara que é da Alemanha que está ali, tem um cara que é do Japão, da Polônia, o da Rússia, se fosse no contexto de hoje. Mas nós lemos, vocês viram que tinha gente pardo, sírio, tinha gente de todo tipo, lá romano, vamos misturar, cada um falando uma língua diferente, idioma. Por isso que, versículo 4, o texto diz que começaram a falar noutras línguas, idioma, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas qual o propósito disso? Aí vocês são inteligentes. Se você for usar a sua cabeça, tudo que o Espírito Santo faz é com propósito. Não tem nada enigmático. É só você parar para pensar, por que eles estão falando em outras línguas? Por que começaram a falar idiomas ali, diferente? Por quê? Então, você já sabe, tem um monte de gente que já sabe. Porque é uma obra de preparação para propagação do reino de Deus. Testemunhar a ressurreição de Cristo. Como é que você vai testemunhar a ressurreição de Cristo para povos diferentes se você só fala numa língua? Entenderam o que eu estou falando? Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Eu estou preparando vocês para uma obra de evangelismo para todos os gentios. Não precisa ficar, pastor, não é para ficar todo mundo assim. Não, calma. Tem um momento de ficar, mas não é aqui. Mais na frente vai ter também. Mas esse propósito aqui dos idiomas é porque é uma obra de testemunhar a ressurreição. É isso que Lucas está fazendo aqui, falando. E esse é o propósito de Deus com os discípulos. Vocês vão testemunhar. Aí tá, vai para onde? Vocês vão. Não é só judeu, não. Vocês vão evangelizar o pessoal lá, de outra nacionalidade. Mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar para eles? Vocês acharam que eu não estava preparado. Eu estou preparando vocês com uma experiência sobrenatural, onde vocês poderão testemunhar a ressurreição de Cristo em povos que falam outras línguas. Ficou difícil? Entender? É uma boa estratégia? Os missionários, vocês acham que acontece? Deus pode simplesmente dar uma experiência. Tem missionário que chega em um lugar e fala. E nunca estudou. Nunca estudou língua. Nunca estudou idioma. O cara chega lá. Como é que você sabe? Eu tenho um primo, meu, que ele fala vários idiomas. Só com essa experiência. Ele viajava, ele é missionário de uma igreja. Ele vai no lugar e ele vai falando um monte de língua. É uma coisa doida. Pastor, mas a pessoa pode estudar? Claro, também é de Deus. Você vai fazer uma escola lá, vai estudar inglês, vai estudar francês, português também, porque tem gente que não sabe falar português, né? E vai para poder evangelizar. Deu para entender? É igual as pessoas falam, então quer dizer que se a pessoa está estudando é Deus? Claro, Deus pode salvar uma pessoa tanto de forma milagrosa ou através das mãos de um médico. É difícil entender isso, né, para algumas pessoas, né? Aí você fala, eu fui abençoado, rapaz. Eu fui absolvido naquela sentença. Como? Aí contratou advogado, bom. Deus trabalhou no advogado bom, claro, né? Quando você ora, Deus te dá um advogado bom.
Dá para entender, né, o que eu estou falando? Vamos colocar os pés no chão. Então Deus pode abençoar a gente de diversas formas. De uma forma ou de outra, né? Ok? Nesse parente meu mesmo, ele conheceu uma mulher, acho que é da Hungria, casou com ela. Aí os dois vão conversar, aí eles começam a conversar, eles vieram aqui, aí ela falou, você quer falar em que língua? Eles preferiram o espanhol. Ela fala várias e ele também várias, aí eles acham mais bonito, a gente fica com o espanhol. Ele é brasileiro. E eles falam espanhol. Mas por que espanhol? Porque a gente resolveu adotar um para a gente conversar, senão eu ia ficar doido. Aí é mais fácil, né? Vamos lá. Vamos então para o versículo 5. Aí vem o contexto, gente. A Bíblia é maravilhosa, né? Não dá para a gente se confundir, né? Agora, olha que interessante como que Lucas vai explicar o fenômeno. O Lucas vai dar o contexto do fenômeno. Ele vai dizer o seguinte, aconteceu tudo isso aí, o pessoal começou a falar em língua diferente, tal, aquela coisa toda. Agora ele vai contextualizar para explicar do que se trata, para que não haja confusão. Ele vai dizer o seguinte, aí em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, vírgula, esse é o povo em massa aqui, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Vinha judeu de todo lado também. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, aí veio a galera. O que está acontecendo aqui? Que vento é esse aqui dentro? Que som é esse? Esse barulho aqui, esse pessoal, todo mundo falando aqui, vários idiomas, aí a multidão começou a se juntar. Esse é o propósito do Espírito Santo. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Aí vem. Por que eles estavam confusos? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso. Essa multidão que chegou, começaram a ver os apóstolos falando, os discípulos falando, eles disseram, eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que esse cara está falando. Aí eu também estou entendendo. Eu tenho outra língua, mas eu estou entendendo o que ele está falando. Então aquilo que os discípulos estavam produzindo ali, estava sendo compreendido por todas as pessoas, os estrangeiros que estavam ao redor. Até então a gente não entendia nada que esse povo falava aí, esses discípulos de Jesus. Mas agora eu consigo entender. É como se esse cara falasse a minha língua. Como se Bárbara e Luiz estivessem ali produzindo, pregando o evangelho, e eu sou lá da Turquia. E até então nunca entendi eles. De repente, eu estou entendendo o que eles estão falando. Essa experiência está acontecendo, porque cada pessoa que chegou, cada estrangeiro, os ouvia falar na sua própria língua. Entende? Você tinha ali vários estrangeiros ao redor, mas o que estava sendo produzido pelos discípulos era compreensível para todo mundo. O que acontecia? Eles falavam, Deus jogava na língua deles. Deus codificava para eles. Entenderam isso? É como se viesse um americano aqui pregar, e ele vai falar em inglês. Aí o pessoal, pastor, não precisa de intérprete não. Por quê? A gente está entendendo o que ele está falando. Como assim? Vocês estão entendendo? Vocês estudaram inglês? Quase ninguém, né? Poucos estudaram. Mas vocês estão entendendo o que ele está falando? Ô americano, você está falando em que língua? Eu estou falando aqui em inglês. Né? Como é que esse povo está entendendo? Porque quando ele falava, o Espírito Santo ia fazendo todo mundo compreender. Entenderam o que está acontecendo aqui? Quando aquele som ocorreu, versículo 6, juntou-se uma multidão que estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Não são galileus. Esse cara que está falando aí não é americano? Como é que eles estão entendendo? Entenderam o que eu estou falando? Não são galileus? Como, pois, os ouvimos? Cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Como isso? Partos, aí vem a lista. Olha a precisão de Lucas.
partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Vocês estão achando que Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, Pedro, você vai falar aqui na língua dos pardos, tá bom? Você fala para eles que estão precisando ouvir. Aí você, vamos fazer o seguinte, Tiago, você vai fala na língua aí dos sírios aí. Tá certo? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles estavam falando. E de uma maneira misteriosa, as pessoas iam entendendo o que estavam falando. Era um mistério que estava entre quem estava falando e quem estava ouvindo, gente. Por favor. Entenderam isso? Por isso que Lucas listou elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Tinha gente de todo tipo. Não dava para você pegar cada discípulo falar no idioma para poder ajudar o outro a entender, mas eles falavam normalmente, o Espírito Santo ia traduzindo e entregando para as pessoas. Esse é o fenômeno de Pentecostes. Deu para entender agora? Pastor, mas o senhor falou antes que a gente pode estudar. Lógico. Você se preparar para você poder ir para outros países para falar a língua das pessoas? Sim, é de Deus. Ou um leigo, como eu e você, chegamos em línguas, chega num país, e Deus fala, vai, existem essas coisas. Aí o cara fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Aí Deus fala assim, é só você estudar a história dos missionários. Só você estudar lá a Missão Portas Abertas, você pega a revista do Portas Abertas, tem muito aí, se você quiser ler, e o que acontece? Os caras vão. Deus fala assim, você vai para o aeroporto. Não tem R$1 no bolso, como é que eu vou para o aeroporto? Vai. Não fez isso com Abraão? Então você vai, que eu vou te levar para um lugar. Vou te levar para uma terra boa, que manda leite e mel. Vai, vamos, embora. A Bíblia fala que Paulo não sabia, né? Ele queria ir para um lado, Deus mandava ele para o outro lado. Não é isso? Então Deus pega missionário e fala, vai para o aeroporto. Aí o cara está lá, igual um dois de paus em pé. Aí ele fica, Deus, espera. Aí fica. Aí chega uma pessoa, ei, Deus mandou te dizer. Deus mandou pagar sua passagem, está aqui. Você trabalha missionário. É. Aí pega, entra no avião, aí chega lá no outro país, aí já aparece outro. Deus mandou falar com você. Deus faz isso com missionário, gente. Isso é missionário. Deus mandou te levar para tal lugar. Vai chegando. Como é que você chegou aqui? Não sei. Na internet tem uma história aí de um cara que deu carona para um pastor do interior. Aí ajudou, está na internet isso aí. Ajudou o pastor, um pastorzinho simples, com a mão toda cheia de carro. Vou pregar no congresso, 3 pessoas tinham no congresso que queria pregar. Simplão. Aí o pastor ficou assim, nem falou que era pastor. Ajudou o cara, levou o cara. Depois Deus revelou para o senhorzinho que falou, eu te ajudei. Falou com o senhorzinho. Quer dizer, o pastor contou o testemunho, Deus usou ele. Deus falou, eu ajudei você. Como? O cara nem sabia que Deus passou por ele, entendeu? O pastor ajudou esse pastorzinho simples. E Deus revelou para o pastorzinho simples que, eu te dei isso. Eu te entreguei isso. Mas como você fez isso? Através do meu servo. Aí ele falou, como? Às vezes a gente está fazendo as coisas para os outros, a gente não sabe que Deus está fazendo, né? Deus está dirigindo a gente para fazer. Nós somos misteriosos. Tem hora que você fala assim, a gente sente essas coisas, cara. Cara, dá uns R$100 aí. Então o cara fica assim. Então como? Não sei, cara. Estou sentindo isso. Então... É uma coisa maluca. Aí Deus está fazendo você dar a pessoa, ajudando. Dar as coisas para os outros, ser liberal, ajudar. Então são os mistérios de Deus. A gente tem que só dar lugar para Deus, entendeu?
Então, o movimento missionário funciona assim. Fé pura. Fé pura. Não tem recursos, não tem esse... vamos sair daqui. Não, vai embora. Vai embora, semana que vem você vai comer como? Não sei. Fica frio. Vai aparecer. Aí Deus toca de um, toca do outro, liga. Estou mandando uma oferta. Estava orando aqui, pastor. Tem uma missionária que a gente ajuda, teve até aqui. É Cristina. Aí a gente mandou uma oferta para ela, né, para ajudar ela. Ela falou, pastor, eu estava orando exatamente por isso. Como é que você sabia? Sei lá. Entende? Então é mais ou menos assim a vida dos homens e mulheres de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Deus vai prover. Não é verdade? Então só para vocês entenderem que a lista de estrangeiros aqui é grande e que Deus está capacitando essas pessoas a ouvirem as verdades que estão sendo pregadas pelos discípulos. Tudo bem. Olha o versículo 11. Termina dizendo, cretenses e árabes tinham lá. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Era isso. As grandezas de Deus teriam que chegar a esses povos, porque é o evangelismo dos gentios, gente. Agora a coisa se expande, não é só para os judeus, é uma nova época. Gentios é gente de outras nações, outros povos. E esse fenômeno tem um propósito aqui, que é exatamente isso. Fazer com que outros povos, outras nações possam entender sobre a veracidade da ressurreição. Certo? Porque os discípulos são testemunhas da ressurreição. Então esses versículos aqui que eu li, de 5 a 11, contextualizam bem o fenômeno, ok? E nos mostra do que realmente se tratava aquilo, o que estava acontecendo ali. Deu para entender? Vamos lá, estudantes da Bíblia. Então essa manifestação do Espírito Santo nesse dia carregava dois propósitos. Número 1, inaugurar a igreja como corpo de Cristo na terra. Primeiro propósito foi esse, inaugurar a igreja. Até então a igreja não existia. Existiam só discípulos, não no contexto de igreja. Uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é você ser uma igreja. Então essa igreja agora não é simplesmente um povo, um grupo de pessoas, 120 pessoas que acreditam numa coisa e vão falar, não, vocês precisam de algo mais para ser uma igreja. Vocês precisam do Espírito Santo, para ser o corpo de Cristo. Então Deus vai andar na terra agora, que Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, que será o consolador de vocês. Ele vai ajudar vocês em todas as coisas. Ele vai ensinar vocês, vai fazer vocês lembrar das coisas. Percebe? Sem Deus a gente não é nada. E eles estão quietinhos ali esperando, de repente, eles são cheios do Espírito Santo. Nasceu a igreja em Atos dos Apóstolos, exatamente aqui. Então o primeiro propósito é inaugurar a igreja como corpo de Cristo na terra. Agora, o que acontece? Deus voltou para a terra. Deus voltou para a terra. Como, pastor? Em forma de igreja. Ele ganhou um corpo agora. Ele ganhou um corpo, porque ele entrou nesse povo. E ele vai precisar, para ser um corpo vivo, que pode se mover entre as nações, ele precisa de membros. E membros não são todos iguais. Um vai ter que ser mão, outro vai ter que ser pé, outro vai ter que ser joelho, outro vai ter que ser o osso tal, outro vai ter que ser o ouvido, e o cabeça é Cristo. Se você estiver assim, todo mundo alinhado, cada um na sua função, respeitando o valor de cada um, a gente coloca o cérebro nesse negócio, que é o Cristo. E aí Deus vai andar na terra. Entenderam ou não? Percebe a missão da igreja? Como que é importante? Como é que Deus vai andar na terra? Deus não pode entrar nessa terra, gente. Deus é espírito. Deus é incompatível com essa terra. Ele não consegue entrar na terra. Pastor, não consegue. Não consegue. Porque Deus é espírito. Esse plano aqui é terreno, não é espiritual, é terreno. É outra dimensão. Como é que o espírito vai se mover? Vai ficar assim, ó. Vai tentar pegar esse copo, vai fazer como? Vai pegar esse computador como? Entendeu? Estou tentando explicar detalhado.
para você. Como é que o Espírito vai pegar essa caixa? Como é que o Espírito vai segurar uma caneca dessa para dar água para a pessoa que está com sede? Como Deus é um Espírito, é a lógica. Pastor, mas Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele não vai quebrar princípio. Porque Deus é o Deus dos princípios. E se Ele quer pegar essa caneca, Ele vai precisar de você. Aí Ele vai entrar em você. Aí você não sabe nem para que vai pegar essa caneca. Você não está sabendo nem que o cara lá está com sede. Entendeu? Mas Deus sabe que o cara está com sede. Aí vai lá, Jaqueline, pega a caneca. Ela está cheia do Espírito Santo, ela vai lá e dá água. É isso que Deus faz. Quem está fazendo a obra aqui é Deus. Entendeu? Às vezes a gente tem que explicar detalhado. Entendeu? Então nós somos o avatar de Deus. Só isso. Mas para que Deus tenha um corpo perfeito, cada um tem que fazer a sua parte. Não dá para todo mundo ser mão. Senão esse corpo vai ficar esquisito. Já pensou, tudo for mão? Vai ficar disfuncional, né? Todo mundo for pé. Ah, pastor, eu quero o seu olho. O olho é mais bonito. Não, todo mundo seu olho não dá, vai ficar disfuncional. Alguém tem que ser uma coisa, tem que ser outra. Mas tem lugar para todo mundo? Tem. Tem lugar para todo mundo? Tem. Ah, mas eu vou ser o dedinho, o mindinho? É. Mas eu queria ser o pé, que é maior, né? Assim, do que um dedinho, um mindinho. Mas existe a funcionalidade do dedinho e mindinho. E se você furar esse dedinho mindinho, o corpo todo sente. Se você cortar esse mindinho aqui, você pode ter certeza que o corpo todo fica doente. Então tem importância ou não tem? Ah, tem importância. Mas como é que esse corpo, pastor? Tá, o corpo está aí, cada um fazendo a sua função, está todo mundo unido, tal, se respeitando, tendo a mesma visão, beleza. Tá. Cada um se propõe a fazer a sua parte. Como é que a gente vai andar? Ah, eu preciso de energia, né, para andar, né? Aí tem que ter sangue. O corpo sem sangue está morto. Ah, tem que ter sangue? Tem. Aí entra a Santa Ceia. Aí você toma a Santa Ceia, igual vocês vão fazer hoje, né? Renovar esse sangue, graças a Deus por isso, né? Tem que renovar. Aí toma a Santa Ceia, o sangue entrou no corpo. Por que toma a Santa Ceia? Porque tomando a Santa Ceia significa que a gente está bem. Nós estamos tomando porque a gente está bem. Porque nós estamos legal, nós estamos querendo ficar aqui mesmo, nós estamos juntos. Tá, a gente respeita essa obra, a gente ama esse Jesus, então a gente toma a Santa Ceia. Aí vem o sangue, tomou a Santa Ceia, esse corpo tem sangue, agora está vivo. Aí Deus olha e fala, agora eu vou. É isso aí. Essa é a analogia. Aí ele entra, aí você se vê fazendo coisas que você fala, poxa, eu nem imaginei que eu faria isso. Quem é que está ensinando vocês aqui agora? O que vocês acham? É o próprio Deus. Pastor, mas como assim? Quem é que está ensinando? Você acha que humanamente falando alguém está querendo perder tempo com gente? Humanamente falando, cada um está tomando conta da sua própria vida, irmão. Aliás, não está tomando nem da sua própria vida, né? O cara não toma conta da vida dele, quer tomar conta da vida dos outros, não toma conta de nada. Mas Deus está tomando conta da vida de todo mundo. Para você colocar gente que se preocupa com gente, só Deus para fazer isso. Ninguém mais faz. O cara fala assim, não, mas eu estou preocupado com o irmão, vou orar pelo irmão, eu vou preocupar se o cara está sem comida, eu vou dar uma cesta básica para ele, eu vou ajudar ele, eu vou comunicar para ele o que eu sei. É só Deus que pode fazer isso, irmão. Deus. Jesus disse, Ele vai ensinar vocês, o Espírito Santo, todas as coisas. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai fazer vocês lembrar daquilo que foi ensinado. Quem está ensinando é pastor? Quem está ensinando é obreiro? Quem está ensinando é o quê? Quem ensina é o Espírito Santo, gente. É só isso. Essa é a obra do Espírito Santo. Mas a gente tem que lembrar, né? Porque tem gente que esquece. Então o pastor fala, não, é eu que sou, você não é nada, né? Não é, né? Você sai, Deus coloca outro, a pessoa chega aí, dá lugar, o Espírito Santo vem. Ensina. Ah, mas não, a obra é de Deus, não é de homens. Se o homem não quer, Deus arranja outro vaso. Não falou que Paulo era um vaso escolhido?
Mudou a vida de Saulo de Tarso, transformou num vaso. E que vaso, hein? Que vaso, hein? Que vaso. Entenderam isso? Viu como que Atos é tão forte a respeito da vida da igreja? Então, o primeiro propósito dessa experiência sobrenatural que aconteceu era inaugurar a igreja como o corpo de Cristo na terra. A igreja nasceu. Deus está aqui, através de nós. Segundo, é capacitá-los com uma experiência que facilitaria o evangelismo. Lógico, a gente vai pregar para qualquer lugar. Como assim? Vai, rapaz. Vai embora, vai pregar. E como é que a pessoa vai entender? Aí é obra do Espírito. Aí é ele que vai resolver. Essa foi a experiência. Para aquela época, não tinha escola. Igual a gente tem hoje, essa facilidade toda, assim, né? Bonitinho, né? A gente vai lá na internet, né? Pesquisa, bota um tradutor. E hoje Deus está fazendo a obra evangelística através dos recursos tecnológicos que a gente tem. Deus. A internet com toda a sua dificuldade, mas ela tem seus benefícios também de evangelismo. Hoje você tem gente aqui assistindo isso aqui em outras cidades, né? As pessoas falam, ô pastor, não perca uma escola. Eu falei, mas lá tem um monte de gente que perde, eu falo com ele. Então dentro de casa a escola. Aí o cara fala lá, não sei, tem uma menina lá do Pernambuco. Pernambuco não. Paraíba. A Paraíba mudou para lá daqui da igreja. Eu não perco um culto, não perco uma escola bíblica. Eu falei, pois é, né, gente? Interessante, né? Quem quer dá um jeito, né? Aí uns falam assim, eu queria estar aí. Eu queria estar aí. Tem um monte de gente que poderia estar aqui, está dormindo. Né? Eu gosto de dormir, né? Eu sou desconfiado de gente que dorme demais. Né? Opinião minha, né? Dorme demais é complicado. A vida passa. Perceberam? Eles não estão ainda preparados para o ID, para pregar aos gentios. Mas a experiência que eles tiveram agora vai capacitá-los. Então, no primeiro contexto, linguetas de fogo que aparecem em Pentecostes, trata-se de uma chama missionária. Entendeu? A chaminha que está sobre a cabeça deles é uma chama missionária, gente. É isso. Exatamente isso. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Aí você fala assim, você está cheio do Espírito Santo, o que você faz? Você só fica assim? Mas a Bíblia ensina aqui que o propósito do enchimento é missionário. O Espírito Santo não vem de graça. Ele vem com propósito. Ele vem com propósito. Então não vem você falar que você é cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente vê tanta gente que diz que está cheio do Espírito Santo e não faz nada. Você não faz nada, você não muda, você não avança. O que você está fazendo? Então não está cheio do Espírito Santo. Porque a testificação está clara aqui. Primeira manifestação que acontece aqui, primeiro fenômeno de enchimento do Espírito Santo, dando para eles a capacitação idiomática, tem um propósito, missionário. Então não vem com esse papo de, nós tivemos um culto aqui, todo mundo ficou cheio do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo veio? Tem algum propósito? Não tem, pastor, não tem. Então não foi o Espírito Santo, foi qualquer coisa. Deve ter sido qualquer espírito aí que veio, né? Tem uns espíritos que vêm, né? Na vida de algumas pessoas, né? Até do Padre Quevedo, né? Faz as pessoas sentir, come cebola, a pessoa dorme, então está assim, né? Então tem todas as coisas. A mente humana é um troço doido. Se souber mexer, tiver habilidade para manipular a mente humana, bota o cara para dormir, para levantar, para chorar, o cara sente tudo. Ele acha que ele virou super-homem, virou um monte de coisa. Em toda a mente humana, não subestime. Agora, o Espírito Santo, como é que sabe, pastor? Que é o Espírito Santo? É simples. Qual o propósito disso? Qual o propósito disso? O que é que se deu a partir disso? Qual a transformação que aconteceu a partir disso? Qual a evolução que teve? Qual a vontade que você tem a partir de uma experiência com Deus? Eu estou com vontade de ficar em casa. Então você não tem experiência com Deus. Não tem como. Entende o que eu estou dizendo? Você não tem experiência com Deus. Você vai dizer que Deus trabalha de qualquer jeito. Deus trabalha com propósito. Então quando vocês virem na igreja um retreté,
de Deus, pode saber que tem um propósito. Tudo bem? Então vamos para o versículo 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Esse cara assim, preocupados, né? Maravilhados e todo mundo meio assim, sem entender. Todos. Esses todos aqui são principalmente essa comunidade que está do lado de fora, vendo aquele movimento, as pessoas que não estavam entendendo nada, certo? Todo mundo está olhando e falando, o que é aquilo lá, hein? O que está acontecendo dentro da igreja metodista lá, que o pessoal está meio... Ok? Todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer isso dizer? O que significa isso que está acontecendo com eles? E outros, zombando, diziam, estão cheios de vinho. E vinho novo, hein? Estão cheios. Então, ó. Aí que tá. Então, qual foi a visão que eles tiveram? Para todo mundo assim? Cheio do Espírito Santo? Não foi essa a visão que eles tiveram. A visão que eles tiveram é que estava todo mundo assim. Estava todo mundo, ei, tudo bem. Ou eu estou torcendo a Bíblia aqui? Por que eles estão preocupados? Não estou entendendo. Outros estão questionando, outros estão zombando, dizendo, estão, ó. Porque eles estavam acostumados a ver gente bêbada. Então, eles estavam com um comportamento, parece que eles tomaram um negócio, uma groselha, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas acham estranho o que acontece dentro da igreja, mas, cara, é uma coisa assim meio escandalosa às vezes. Às vezes a pessoa está cheia de Espírito Santo, está chorando lá assim, aí o cara fala assim, isso aí, cara, Deus faz do jeito que Ele quiser. Essa experiência de Pentecostes trouxe essa visão, parece que eles tomaram alguma coisa. Ou estava rindo à toa, ou cambaleando assim, meio zonzo, né? Igual quando o Espírito Santo entrava no templo do sacerdote, ninguém parava em pé. Então, algumas coisas que acontecem com as pessoas, agora falando de forma bem séria, não dá para a gente ficar questionando. Entendeu? Eu fui e voltei, viu? Então, tem coisas que acontecem. Algumas manifestações, alguns fenômenos, e você vai falar assim, isso aí. Mas não, aqui, claro, aqui o Espírito Santo está quebrando praticamente o sistema religioso da época. Porque os religiosos já tinham aquela visão formal, né? Sacerdote. E aí o Espírito Santo vem e faz algo totalmente diferente. Esse é um tempo novo, gente. Essa é uma época nova, ele está dizendo. Não vem com essa, vocês vão ficar todo mundo, que é judeu. E de repente a galera cheia do Espírito Santo começa a ter uma reação totalmente diferente, dentro da visão deles escandalosa, mas que é uma obra do Espírito Santo contra o sistema religioso. Aqui Deus está dizendo, chega de religião aqui agora. Agora nós vamos inaugurar a igreja de verdade. Por isso que não fique engessado, achando que as coisas vão acontecer do seu jeito. É igual o pessoal que veio na nossa igreja, viu que o pessoal começou a chorar aqui, cair para lá, saiu todo mundo correndo aqui. O pessoal tradicional fez isso. Ficou com medo. Eu falo, olha aquela placa lá, igreja renovada. Aqui a gente não segura o Espírito Santo, não. Aqui a gente vai esperando assim, às vezes vem de forma, um barulho, né, como vem, não sabe, de repente, é igual domingo, nós terminamos o culto, era 8h40, fazer o quê? Não, eu tenho que terminar 9h30. Não. E se tiver que terminar 10, vai terminar 10, cara. Não vem com essa. Tem uns que falam assim comigo, pastor, às vezes o irmão falou assim, pastor, podia começar o culto 7 horas, né? Terminar mais cedo. Vai para Maranata, vai. Nada, acaba cedo, 40 minutos. 40 minutos daqui a gente gasta adorando a Deus. Não tem jeito. Não dá para você dizer assim, não sei, cara. Não sei o que vai acontecer. Os irmãos começam aqui a adorar igual o que aconteceu no sítio. Os meninos, o Espírito Santo pegou os jovens da igreja, desceu todo mundo para almoçar, os adultos, só ficou jovens. Que é uma coisa inédita, né? Geralmente só jovem que sai correndo para comer. Os espiritualizões ficam todo mundo assim, né?
Não, desceu a galera velha. E os jovens, que deveriam ser os fominhos para comer, ficaram todo mundo chorando sentado, não queria saber de almoço. Foi um fenômeno. Aí, você vai fazer o quê? Não, porque é horário do almoço, então nós temos... Não tem como. Igreja renovada não tem como. Você não sabe. Então tem domingo aqui que pode acontecer que... Sei. Aí o outro já começa a comer as unhas, né? Pastor? Eu falei, fica na porta, porque eu não sei. Gente, as irmãs vão começar a correr em volta da igreja aqui assim. Pode correr? Eu não sei, cara. Eu não sou dono de igreja, Deus que é dono da igreja. Ele não sabe o que vai acontecer. E graças a Deus por isso, gente. Como é que vai saber? A gente está tentando fazer um culto do mesmo jeito sempre. Agora, hoje à noite, você tem certeza que vai acontecer? Eu não tenho. Não tenho mesmo. A gente planeja. Agora, se Deus quiser fazer uma obra diferente, vai fazer. Não tem as doideiras, né? Tem coisas que não dá para ser do jeito que a gente quer, né? As pessoas... Se você ficar querendo congelar o Espírito Santo do jeito que você não vai crescer, cara. Você não vai crescer. Eu gosto muito de lembrar daquela igreja. Eu gosto de lembrar e contar isso de vez em quando. Esqueci o nome da igreja. É uma igreja americana. Que tem até sede no Brasil. Vocês vão lembrar. Acho que a Bárbara deve lembrar também, mais ou menos. Que no dia que foram fazer um retirozinho. Aí os jovens estavam tudo lá no retiro de jovens. Aí o Espírito Santo falou, pastor, manda os jovens tudo pular na piscina. Aí a galera ficou meio assim. Aí teve uma galera que pulou dentro da piscina, menina, menino, tudo garotos de 10, 12, 15 anos, lá na piscina. Aí teve uns que não entraram, ficaram assim. Os que entraram na piscina se tornaram os maiores líderes no Brasil dessa igreja. Como é que é o nome da igreja? Vineyard. Os maiores líderes da igreja que fundaram a igreja Vineyard, né? Aconteceu a partir da experiência que eles pularam na piscina. Os que não pularam, hoje não são nada. Como é que pode isso? Vocês entenderam? Então, assim, é um mistério. A gente tem que ir nessa onda. Saber o que o Espírito Santo está fazendo. É igual Jesus quando falou para o cego, Jesus pega e cospe na mão, mistura no barro, na terra. Aí a galera já ficou olhando, né? Vai ou não vai? Vai. Aí vai no olho do cara e passa. Vai lá e lava-se no tanque, se não é. O sistema ficou assim, todo mundo ficou assim. Como assim? O cara voltou vendo. Entende? Você entende? É o que Jesus está falando o tempo todo. Não é do jeito que vocês querem. Não é do jeito que vocês pensam. É do jeito que eu quero. Ele está sempre trabalhando para vocês pararem de engessar o mundo espiritual. Vocês colocar padrões no mundo espiritual que Deus não vai aceitar. O Pedro não disse para Jesus, o Senhor nunca vai me lavar, o Senhor nunca vai me lavar meus pés, nunca. Mas Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, você nunca vai ter parte comigo. Ele falou, então me lava todo. Me lava a cabeça, me lava as mãos, me lava tudo, então eu quero. Esse é o contexto de renovação, gente. Por favor. Jesus está ensinando o tempo todo. A gente não sabe como vai ser. Nós não sabemos como vai ser. Nós vivemos dentro de um contexto que Deus pode dizer assim, vende tudo que tem aqui. E prega debaixo da árvore. Você vai fazer o quê? Aí fala na boca de um profeta, fala na boca do outro, fala na boca do outro, ele vai fazer o quê? Pastor, essa caixa de som a gente comprou, foi um troço tão caro. Vai fazer o quê? Vai vender tudo, irmão. E se ele falar assim, vocês vão sair daqui e vão para um lugar maior. Aí você fala, nossa, maior. Isso vai dar um trabalho, né? Dá. Isso vai dar um trabalho, não é melhor a gente ficar quietinho aqui, não, pastor? Deus, tá bom, tá todo mundo quietinho, cabe todo mundo. Ele falou, maior. Como é que faz? Assim, não dá. Não dá para a gente entender. Né? Quando eu fui chamado para ser pastor por Deus, eu falei, como que você é pastor? Não gostar de gente. Ser pastor. Não tem pré-requisito. Eu virar pastor como?
Achava crente tudo brega. Eu falei, esse negócio de ser pastor. Não. Aí Deus foi falando através de um, falou. Chegou no terceiro, eu falei, não tem jeito mais, agora já era. Eu falei, agora eu me desarmo. E eu estou aqui contando história. Vamos seguir. Então, entendem? Então, eles se maravilharam, versículo 12 e 13, e esse escândalo, entre aspas, né, espiritual, representou uma quebra no sistema religioso. Você imagina aqui como essas 120 pessoas estavam. A ponto da sociedade falar assim, uai. O que é isso aí, né? Versículo 14, Pedro, porém... Aí o Pedro, gente, vamos lembrar do Pedro, né? Que o Pedro era um cara difícil, né? Turrão, né? Acelerado, inconveniente, né? Briguento, violento, cortador de orelha dos outros, negão, negou Jesus, só que eu não conhecia. Mas agora o Pedro está cheio do Espírito Santo. Certo? Agora o Pedro está cheio do Espírito Santo. Não é aquele Pedrinho de antes. Pedro, porém, pondo-se em pé, aí nós temos ali 120 pessoas, mais aquela multidão que está em volta lá. Todo mundo questionando. Aí o Pedro vai tentar explicar o fenômeno. Tentar não, vai explicar o fenômeno. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 são os próximos, estão junto com ele, na linha de frente. Levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, falando primeiro para os judeus, por quê? Porque os judeus são os mais críticos que estão ali. A sociedade judaica está ali. Os religiosos judaicos estão ali. Os fariseus estão ali olhando aquela confusão toda. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Então todo mundo está em volta, tem uma multidão. Seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Eu preciso falar com vocês sobre isso. Ele vai explicar. Então, nós vemos a confirmação do sobrenatural, testificada pelo Espírito Santo, através de Pedro pregando a palavra de Deus. Ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai falar, ele vai usar as Escrituras para poder confirmar o fenômeno. Versículo 15 a 21. Esses homens não estão embriagados, ele diz, como vocês estão pensando. Sendo a 3ª hora do dia. Eles não estão bêbados, não. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, ele está falando. E nos últimos dias, ele vai citar as Escrituras. Acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está fazendo? Ele está traduzindo essa experiência sobrenatural que aconteceu à luz das Escrituras. Certo? É o que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a traduzir as experiências sobrenaturais à luz da Escritura. Se não tiver a luz das Escrituras, a experiência não é divina. A experiência sobrenatural tem que ter base bíblica. E essa aqui tem. E o Pedro está usando justamente o livro de Joel, que os fariseus conhecem muito bem, o Antigo Testamento. Então ele está usando o livro de cabeceira deles. Está dizendo, olha, eu vou explicar para vocês aqui na Bíblia, vocês leram, mas não entenderam. Vocês leram, mas não entenderam. E o Pedro, hein? Olha a sabedoria do Espírito Santo através da vida de um homem. Então, Pedro confirma no versículo 17, que as grandes manifestações do Espírito Santo serão marcas dos últimos tempos, que vão sinalizar a volta de Jesus Cristo. O grande mover do Espírito Santo é uma marca que sinaliza o retorno de Jesus à terra. Vocês estão vendo isso aqui, vocês vão ver muito mais. Muito mais coisa vai acontecer. Versículo 22 e 23. Ele diz, do discurso, homens israelitas. Aí ele pega os judeus, os sabidos, né? Escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que
que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injusto. Pedro está acusando diretamente os judeus aqui, pela morte de Jesus. Vocês mataram Jesus. Vocês entregaram Jesus nas mãos dos romanos, e vocês cansaram de ver os sinais que Jesus fez na terra. Vocês viram. Ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, todos os enfermos, aleijados. Ele fez, mas vocês, agora ele vai lavar a alma aqui nesse discurso. Ele está explicando a experiência sobrenatural, os dias de Pentecostes, à luz das Escrituras. Por isso que o discurso de Pedro aqui é imbatível. E ele está dizendo, vocês entregaram Jesus. Mas eu lembro a vocês o seguinte, isso só aconteceu porque Deus permitiu. Por isso que ele fala aqui, a estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Se vocês estão achando que Deus não sabia disso, o que vocês fizeram com Jesus, vocês fizeram porque Deus permitiu. Ok? Aí eles deram uma engasgada, né? Vai ter que ouvir mais a pregação dele. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Olha o testemunho aqui da ressurreição, feita por Pedro e por Lucas, que está escrevendo isso. Ele está dizendo, nós somos testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a ênfase dos escritos de Lucas. Testemunhar a ressurreição para tentar provar a inocência dos cristãos diante do Império Romano. Lembra? Por isso que ele está falando sobre ressurreição. Versículo 25 a 28. Aí ele vai citar a Bíblia, agora ele vai para Davi, cara. Aí ele pega a Bíblia diante dos judeus, que Davi é muito venerado pelos judeus, né? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. O Pedro continua a traduzir aquela experiência com o Espírito Santo, usando as Escrituras. Ele está usando o Antigo Testamento, porque ele está confrontando os judeus, para convencê-los que a ressurreição de Jesus foi real. Por isso que ele citou o Salmo 16 e o Salmo 49 de Davi. Por isso que ele está citando Davi, porque ele sabe que Davi também é uma figura importante para os judeus. E aí a gente começa a perceber a capacidade teológica do Pedro, cara. Do Espírito Santo, né? E ele está dizendo o seguinte, como o Espírito Santo fez essa obra poderosa, e ele está usando as Escrituras para falar sobre isso, confrontando os judeus. Por isso que a melhor coisa que a gente faz para testemunhar Jesus é usar as Escrituras. Não fica usando só conversa, que isso não resolve nada. Você tem que usar a Bíblia. Versículo 29 a 31. O Davi está dizendo o seguinte, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele vai falar sobre Davi novamente, ó. Ele está citando Davi para mexer com o ego dos judeus. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui que ele dá um show de teologia nos caras, porque quando Davi começa a falar que o corpo dele não veria a corrupção, corrupção significa morrer e apodrecer. Isso é o corpo ver a corrupção. Quando Davi faz essa citação, ele está falando de Jesus, não está falando dele. Ele está dizendo assim para os judeus, vocês viram que o Davi morreu e apodreceu, o túmulo dele está lá.
Então Davi aqui não está falando dele, judeus. Ele não está falando dele, não. Ele está falando de Jesus. Vocês não entenderam? Ele está falando de Jesus, que o corpo dele não iria experimentar a corrupção. Porque se vocês realmente aceitam a ideia de que Davi está morto e sepultado, o sepulcro dele está lá. Então ele está falando de quem? Seus sábios judeus. Está falando de Cristo. Então o próprio Davi, que vocês veneram, ele crê na ressurreição de Cristo. Ele vaticinou, ele profetizou a ressurreição. Entenderam isso? Aí os judeus, tipo assim, a gente não viu isso na Bíblia. Pois é, mas está aqui. Vocês estudaram isso aqui, mas vocês não entenderam. Ele está falando de Cristo. Está dando uma aula para eles. Lembra que é o Pedro, tá? Quem era o Pedro? O que ele está resumindo dizendo, Davi não está falando dele mesmo, ele está falando de Jesus Cristo. Versículo 32 a 36, a gente está encerrando. Ele disse, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Viu a força do testemunho deles? De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Está explicando a experiência. Convencendo os judeus, principalmente, e toda aquela multidão que está ao redor. Lembrando que o que Pedro está falando, todo mundo está entendendo. Entenderam isso? Qual o propósito daquela experiência de Pentecostes? Versículo 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está provando, através das Escrituras, que Jesus é Deus. Eles não têm para onde fugir. Agora. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos, diante dessa realidade agora? Agora que a gente sabe da verdade, judeus, ok? E aquele monte de gentil ao redor, e agora que a gente sabe da realidade, o que a gente faz? Essa é a grande pergunta. O que fazer diante de uma realidade tão clara? Tem gente fazendo essa pergunta até hoje, né? Como é que a gente sabe tanto e a gente não muda de vida? Tem como você saber e não mudar? Conhecereis a verdade vos libertará. Está claro aqui, eles ouviram a verdade, porque o Pedro esmiuçou as Escrituras de forma fantástica. Interpretou, cara. Falou, o túmulo está lá. Davi está falando, não é dele não, está falando de Cristo, gente. Não tem para onde correr. O que nós vamos fazer agora, diante dessa realidade? A gente crê que Jesus realmente é Deus, que Ele ressuscitou. Aí o Pedro vem com a receita, né? Está todo mundo molinho já, depois da pregação dele, né? Aí o Pedro, disse-lhe Pedro, versículo 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e trans, quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, ele falou, se vocês quiserem se arrepender, vocês vão ter o perdão dos pecados de vocês. Então, a palavra aqui, arrependimento, é do grego, arrepender, voltar à posição, volta. Você tem que voltar. Arrependimento é voltar, cara. Não é ir. É voltar, porque o homem saiu de Deus. Todos saíram de Deus. Ele está dizendo, vocês todos que estão aqui, judeus, vocês que são de outras nacionalidades, todos vocês eram de Deus. Como é que a gente faz? Vocês se arrependem, vocês coloca ré e volta. Arrependem. Cada um de vós, vocês imaginam o cara pregando assim, sem microfone, aquela galera toda, Pedro. E sejam batizados. Se vocês se arrependem, se batizem em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque vocês também têm direito a essa promessa. Versículo 40 e 41, e com muitas outras palavras isso testificava. Ele continuou falando. E os exortava, os motivava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ele está dizendo, vocês têm que sair do mundo. Larga o mundo, gente. Vem para Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. A palavra que Pedro pegou, hein? Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 pessoas numa pregação. À luz das Escrituras. O que vocês acham?
Hã? A gente acha que tem evangelista bom, né, hoje? Hã? Com todos os recursos que a gente tem hoje. E o Pedro sem nada, falando com a multidão, gritando ali, aquela turma toda. Meteu a rede naquela galera e pegou 3.000 peixes. Aí o Pedro é fera, né? Então o Espírito Santo, na vida de uma pessoa, não adianta tecnologia, não adianta, você pode ter tudo, microfone bom, caixa de som, instrumento, cara que fala bonito, não adianta, com o Espírito Santo o sucesso é garantido. 3.000 pessoas. Você imagina 3.000 pessoas num lugar só? Naquela época. E 3.000 pessoas se converteram, gente. Não vieram para a igreja, não. Se converteram. Vir para a igreja é uma coisa. Se converteram. Quando a Bíblia diz que com muitas outras palavras isso testificava, significa, né? No sentido de confirmar biblicamente. Ele ficava confirmando biblicamente. Ele abria as escrituras e ia falando. Versículo 42, olha o sucesso da igreja, dos que são convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os que iam se convertendo, iam se consolidando. Número 1, na doutrina, né? Que é dos ensinos bíblicos que eram ministrados pelos apóstolos. Na comunhão, porque eles tinham tudo em comum, né? Isso envolve Santa Ceia também, estavam juntos. No partir do pão, aí que você tem que entender. Que partir do pão é esse aqui? O que vocês acham? Voltemos aqui. Ó, se o texto está dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, significa nos ensinos dados pelos apóstolos. Na comunhão, ou seja, eles tinham tudo em comum, eles viviam juntos. Isso envolve Santa Ceia. E terceiro, e no partir do pão. O que é o partir do pão? Não é Santa Ceia. Generosidade. Eles ajudavam uns aos outros. Eles eram generosos. O que eles tinham, eles ajudavam as outras pessoas. Generosidade, esse é o contexto. E por último, nas orações, na devoção. Está aqui uma receita boa, né? Igreja tem que ter estudo, tem que ter comunhão, tem que ter generosidade e tem que ter devoção. Versículo 43 a 47, vê o resultado do que aconteceu. E toda alma havia temor, isso é resultado já. Resultado que eles fizeram. Todo mundo tinha temor a Deus. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, milagres o tempo todo. Todos que criam estavam juntos. Eles tinham a mesma fé, então vamos andar juntos. Tinham tudo em comum. Eles eram iguais, no sentido de respeito, né? Todo mundo era tratado da mesma forma. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Esse é um contexto específico para a época, né? Como eles receberam o Espírito Santo, e eles começaram a pensar que Jesus ia vir de uma vez, naquele momento. Entendeu? Eles acharam assim, agora Jesus vai voltar. Todo mundo começou a gritar. Aí, por causa disso, eles não se apegavam mais a bens. Aí começaram a vender as coisas e dividiam uns com os outros. Só que depois Jesus não veio naquela época, né? Isso aconteceu em várias fases da igreja. Então, o que está dizendo aqui? Que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam para as pessoas. Segundo, cada um havia de necessidade. Eu não tenho nada para vender, mas quem tem, vê aí. Né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, eles frequentavam a igreja. Está aqui, tá? Perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Eles tinham um bom testemunho para as pessoas de fora. A igreja era respeitada. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia a gente se convertia. A gente fecha aqui dizendo o seguinte. No versículo 42 nós temos a melhor estratégia para crescimento de igreja. Número 1, perseverança. Tudo trata de perseverança. Perseverança no estudo da palavra. Número 2, perseverança na unidade. São coisas difíceis, tá? Por isso tem que perseverar. Perseverança na generosidade, solidariedade.
e perseverança nas orações. Então essa é a fórmula do crescimento da igreja. Perseverança no conhecimento, perseverança na unidade, perseverança na generosidade, solidariedade e perseverança nas orações. Tem que perseverar porque não é fácil. Nos versículos 43 a 47, nós vemos os resultados disso, dessas perseveranças. A igreja começou a ter temor às coisas de Deus, isso é importante, todo mundo começou a temer. Número 2, os sinais e as maravilhas começaram a acontecer. 3, havia solidariedade, pessoal, todo mundo era gente boa, um ajudava o outro, está precisando de alguma coisa, vamos orar para você, vamos estar juntos. Todo mundo era solidário. O 4, boa frequência nos cultos, porque eles estavam na igreja, o texto é bem claro quando diz que eles perseveravam na igreja, né? Perseveravam todos os dias no templo. Isso significa uma boa frequência nos cultos e nas demais atividades da igreja. 5, eles tinham um bom testemunho perante a sociedade, que isso é muito importante para a igreja, né? Se não tiver bom testemunho, a igreja não serve para nada. E crescimento exponencial. Então a gente tem aqui 4 bases para trazer saúde para a igreja, que é estudo, unidade, generosidade e orações. E temos como resultado temor, sinais, todo mundo um ajudando o outro, boa frequência nos cultos, nas atividades, bom testemunho perante a sociedade e crescimento exponencial. Isso. Aqui em Atos 2 te dá a fórmula, né, para crescer. A gente sabe que isso aqui não é fácil, mas é isso. Quanto mais saudável a igreja for, ela vai crescer. Como toda planta, né? Todo ser vivo que tem saúde, ele cresce. E nós terminamos aqui o Atos 2, que é muito interessante. Tudo bem? Oremos. Deus, obrigado por mais uma manhã na tua casa. Cremos que nos tornaremos uma igreja melhor a partir dessas verdades. Fortaleça o teu povo, nos ajude, nos guie, nos dirija. Que tenhamos um final de dia abençoado, tenhamos um batismo abençoado hoje à tarde, que o culto desta noite seja uma bênção, onde estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor, no nome de Jesus. Leva-nos em paz. Amém. Amém.